Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. No dia de hoje estaremos analisando as contradições dos livros das Testemunhas de Jeová, ok? Existem muitos livros editados pelos seus líderes, que é a Sociedade Torre de Vigia ou o Corpo Governante. E este livro, por exemplo, Seja Deus Verdadeiro, um livro extremamente antigo. Esse livro data de 1949, portanto, tem mais de 70 anos este livro. O que alegarão as Testemunhas de Jeová? De que o fato de eu mostrar contradições das suas literaturas em livros muito antigos não tem validade, porque o que importa é o alimento atual que eles têm recebido. Mas a pergunta que deve ser feita é, no ano de 1949, quando esta obra foi editada, essas informações que continham aqui eram a verdade? Certamente, quem era Testemunha de Jeová em 1949, essa aqui eram as verdades expostas pelo corpo governante. Hoje não são mais muitas dessas verdades que estão contidas nesta obra aqui, né? Agora, devemos entender de que as próprias Testemunhas de Jeová nos examinam, nos convidam, aliás, a examinar a sua religião. Na página 13 desta obra das Testemunhas de Jeová, está escrito o seguinte: a verdade que conduz à vida eterna. Diz: precisamos examinar não só o que nós mesmos cremos, as Testemunhas de Jeová, os seus líderes dizendo, mas também o que é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Estão os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em tradições de homens? Se amarmos a verdade, não precisamos temer tal exame. Cada um de nós deve ter o desejo sincero de aprender a vontade de Deus para depois fazê-la. Examinar então a nossa religião é fundamental para sabermos se estamos na verdade. Esta aqui é uma literatura das Testemunhas de Jeová do ano de 1968, esta obra aqui. Ok? Então, diante desses fatos e diante desses desafios, devemos então observar se o livro Seja Deus Verdadeiro. Eu tenho uma outra edição aqui, que eu acho que de 1952. Só que o livro começou a pegar umas perninhas aí, saiu correndo, não acho mais ele. Mas o que ocorre é o seguinte: já existe diferença entre esta versão de 1949 do livro Seja Deus Verdadeiro de uma versão mais nova, de 1952 aproximadamente. Mas o que ocorre é que a organização, ela se vê, né, através da sua literatura, a tradução do Novo Mundo, como a arca, né, a arca de Noé, certo? E diz aqui, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, na página 16 dos facsímiles que eu tenho aqui, né? Nós temos aqui uma declaração das Testemunhas de Jeová que está contida no livro Seja Deus Verdadeiro, tá? Inclusive, nessa obra aqui, Seja Deus Verdadeiro, está contendo uma afirmação de que, continuando fiéis até o Armagedon, as outras ovelhas que buscam a mansidão e a justiça, da mesma maneira que os sobreviventes do dilúvio nos dias de Noé, serão escondidas na arca antípica da organização de Jeová e entrarão numa terra purificada da maldade. Ou seja, da mesma forma como existiu a arca para livrar as pessoas, no caso a família de Noé, do grande dilúvio que ia acontecer sobre a terra, eles, Jeová, têm o corpo governante como uma organização que simboliza a arca, certo? Simbolizando a arca, esse corpo governante, eles fazem com que eles escapem da condenação. Porém, se você for pesquisar o Catecismo da Igreja Católica, na página 61 de uma de suas edições, diz: poderá alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? A resposta dos católicos: não.
Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém poderá se salvar-se. Como ninguém pôde salvar-se do dilúvio, fora da Arca de Noé, que era a figura típica desta igreja. Então, da mesma forma como o Catecismo da Igreja Católica coloca que ninguém pode salvar fora da Igreja Católica, o corpo governante também diz a mesma coisa, que a pessoa fora da arca, que é o corpo governante, não poderá escapar da condenação de Jeová Deus. Então nós temos aí essas declarações. Porém, quando nós abrimos aqui também Seja Deus Verdadeiro, na página 211, vamos ver o que está escrito aqui na página 211. Diz o seguinte, senhores e senhoras, vamos achar aqui a página 211. Eles colocam os seus líderes como pessoas comparadas aos apóstolos, certo? Quando você começa a buscar aqui, perceber aqui nesse documento aqui da Testemunha de Jeová, eles colocam os seus líderes na mesma categoria dos apóstolos, certo? Diz aqui na página, seja Deus verdadeiro, na página 211, é verdade que em tempos recentes, homens tais como Charles C. Russell e Rutherford, que eram seus líderes naqueles períodos, né, participaram proeminentemente desta obra mundial como Testemunha de Jeová, da mesma maneira que em tempos remotos, Cristo Jesus, Paulo, Pedro, João Batista, Moisés, Abraão, Noé, Abel e muitos outros participaram proeminentemente da obra como testemunhas de Jeová. Então você percebe então que eles colocam na mesma fileira os seus líderes religiosos, né, eles colocam na mesma categoria dos apóstolos. De certa forma isso é um tipo de idolatria, né, sem dúvida alguma, mas eles não vão ver desta forma, né? Você percebe também algumas contradições deste livro quando você chega, por exemplo, na página 296, né? 296, fala aqui sobre a questão do livro Seja Deus Verdadeiro. Diz sobre a porta do céu. Quando é que fechou a porta do céu? Porque para a Testemunha de Jeová, existem duas classes de Testemunha de Jeová. Os que fazem parte da grande multidão e os ungidos. Os ungidos irão para o céu e a grande multidão vai herdar a terra. Mas eles foram mudando seus ensinos concernente a este assunto. O que era verdade no passado, depois mudou. Olha só, você tem na página 296, tendo Deus fixado um tempo próprio para o propósito, o seu tempo de dar às criaturas terrenas a oportunidade de se alinharem para um prêmio celestial. É contado desde o ano 29 da era cristã até principalmente 1931, chamado Dia da Salvação. Então, 1931 foi fechado as portas do céu, conforme esta obra aqui, Seja Deus Verdadeiro, tá? Acontece que essa data, ela foi mudando constantemente, tá? E você tem aí algumas datas que eles foram mudando, como a fechada da porta dos céus para a grande multidão. Só os ungidos poderiam herdar então o céu, segundo a teologia da Testemunha de Jeová. Mas eles mudaram essa fechada da porta dos céus para o ano de 1881, 1931 e 1935, conforme nós vemos aí. Então, a porta dos céus continua aberta ou fechada para a teologia da Testemunha de Jeová, né? Jesus disse, eu pus uma porta, né, aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar, mas o corpo governante da Testemunha de Jeová fecharam a porta, em 1935. Mas os Testemunhas de Jeová que viveram em outras épocas, a porta do céu foi fechada em 1881, foi fechada em 1931, e foi mudando essas datas aí. Então você vê que coisa complicada. Se você pega algumas literaturas como eu tenho aqui, até mesmo, por exemplo, a literatura da própria Testemunha de Jeová, elas contradizendo umas às outras aqui, tá?
Então, isso é muito preocupante quando uma organização religiosa diz ter a verdade de Deus Jeová, né? Vai mudando as datas, vai mudando, complicando as coisas, e as pessoas tendem aquilo como verdades, né? Você tem aqui na página 103 deste livro, Seja Deus Verdadeiro, edição de 1949, você tem na página 103, por exemplo, vamos ver aqui a declaração, na página 103. Deus, informando outros a respeito do resgate, tal procedimento por aqueles de boa vontade, identifica-os como sendo parte daquele grande número de muitos pelos quais Cristo morreu, incluindo a grande multidão, descrevida em Apocalipse 7 e 14. Olha só que interessante. Houve um período que a Assembleia de Jeová ensinava que a grande multidão, Cristo havia morrido pela grande multidão. Já as literaturas mais recentes da Assembleia de Jeová dizem que não, que Cristo morreu somente pelos ungidos, ou seja, por aquele grupo de Assembleia de Jeová que vão herdar o céu. Então a grande multidão, Cristo não havia morrido por eles, de certa forma. Aqui diz que não, que Cristo morreu inclusive pela grande multidão, certo? Cristo morreu pela grande multidão, tá? Então você tem aí variadas contradições, porque eles mudaram constantemente as suas doutrinas, os seus ensinamentos, e dizem ser orientados pelo próprio Jeová Deus. Acontece que quando nós pegamos algumas obras mais recentes, né, como por exemplo esta obra aqui, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que era uma obra, é um livro de estudo da Assembleia de Jeová, que foi muito usado, certo? Você tem aqui na página 172, né, 172, declarando o seguinte: 172 diz: os que pertencem a Cristo são os 144 mil, ou seja, os 144 mil, para ter o entendimento da Assembleia de Jeová, os 144 mil se refere aos ungidos, aqueles que vão herdar o céu. Os que pertencem a Cristo são 144 mil, discípulos fiéis, escolhidos para dominarem com ele o seu reino, certo? Então, o que ocorre é o seguinte: houve um tempo então que foi ensinado, através do livro Seja Deus Verdadeiro, que a grande multidão pertencia a Cristo. Mas agora os que pertencem a Cristo são somente os ungidos. O pessoal da grande multidão, Assembleia de Jeová, não faz parte desse povo seleto. Houve muitas mudanças sobre a questão do exército, por exemplo, como por exemplo a página 229 deste livro aqui, né? Você pega aí 229, certo? Está escrito que você não deve prestar homenagem à bandeira da sua nação, e também você não serviu o serviço militar, conforme está aqui na página 228. Por razões de consciência, se opõe a Assembleia de Jeová ao serviço militar, combatente ou não combatente, porque a Assembleia de Jeová são ministros do Evangelho e não pacifistas, religiosos, políticos ou acadêmicos. Mas eles são convidados a não participar de serviços militares. Eles se opõem ao serviço militar. Página 228. Né? Acontece que houve um período que eles ensinavam que deveria servir o exército. Isso você vê na revista Sentinela, que significa em inglês Watchtower, Torre de Vigia, do ano de 1903, de 15 de 4 de 1903, diz que não tinha problema você servir o exército, tá bom? Então, quando a gente começa a ver essas inúmeras contradições, elas são extremamente perigosas quando uma organização diz ter a verdade de Jeová. Acontece que essa organização, ela se mostra uma organização de homens, formada de homens pecadores, como todo ser humano, e que essa organização não tem, de fato, a direção do Espírito Santo de Deus. Tá? Diz aqui na Sentinela de 15 de julho de
982, você que é testemunho de Jeová pode procurar e confirmar na página 21. Sentinela do 15 de julho de 82 diz: embora o testemunho dado agora ainda inclua o convite de vir à organização de Jeová para a salvação, sem dúvida haverá o tempo em que a mensagem assumirá um tom mais duro, igual a um grande grito de guerra. Para você, então, ser salvo, você precisa ir à organização de Jeová. Jesus disse, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Né? Jesus disse em Mateus 11, versículo 28, capítulo 11, versículo 28, mas a sociedade diz, vinde a mim. Né? Ora, ela se coloca no lugar do anticristo, certo? Então, olha o perigo que é uma pessoa se filiar a esta organização. Na Sentinela do dia 1/6 de 68, também diz que nós encontramos a liberdade na organização visível de Jeová. Ok? Então essa sentinela, ela é do dia 1/6 de 68, você pode procurar nos seus arquivos, página 325. Encontrando a liberdade na organização visível de Jeová. Ué, mas a Bíblia diz que nós encontramos liberdade numa organização ou em Jesus Cristo? É logicamente que é em Jesus Cristo. João 8, 32 a 36, Jesus disse que quem conhecer a Jesus encontrará a liberdade. Então, você tem que ter muito cuidado com essas verdades aqui, que foram verdades e hoje estão muitas desatualizadas, né, porque mostrando que é uma organização de homens. E ainda mais, nós percebemos que o livro Poderá, né, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, diz na página 32, não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra, ou uma ou a outra é verdadeira, mas ambas não são. Entendeu? Qual deve ser sua reação caso lhe apresentem provas de que aquilo que você crê é errado? Então, eu estou apresentando para vocês alguns pequenos erros. Existem variados e variados erros deste corpo governante das Testemunhas de Jeová. Mas o livro É Esta Vida Tudo Que Há? Diz também, esse livro da Sociedade Torre de Vigia, diz: sabendo disso, o que fará você, leitor? É evidente que o verdadeiro Deus, sendo Deus na verdade, e odiando a mentira, não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam a falsidade. Realmente gostaria mesmo de se associar com uma religião que não tratou com honestidade? Fica aí a pergunta para as testemunhas de Jeová. Você está disposto a depositar a confiança numa organização humana onde usou literaturas que diziam ter a luz de Jeová, que eram governados por Jeová Deus, e se mostram extremamente contraditórias, ou você vai ficar com a pessoa bendita de Jesus Cristo? Nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e que você possa encontrar a verdade bíblica e a verdade que não está numa organização, numa igreja, né? Mas sim na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe as vossas vidas. Até um próximo vídeo. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.